Olá, meus irmãos. Quando eu era criança, eu tinha algumas ideias sobre oração. E eu pensava que se eu repetisse uma determinada oração umas 10 vezes, então eu estaria protegido. E essa proteção somente viria na 10ª vez que eu orasse. Antes disso, se eu tivesse orado apenas 9 vezes, eu estaria ainda desprotegido. Talvez você já tenha tido alguns pensamentos um pouco errados, distorcidos sobre oração, ou quem sabe você ainda tem alguns deles. Então, como a oração é uma prática tão importante para a vida cristã, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e tentar entender aquilo que o Senhor nos ensina sobre essa prática que é tão fundamental para a nossa fé. O texto da nossa devocional de hoje fala sobre isso, e ele está lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Meus queridos, nós continuamos aqui no Sermão do Monte, no qual nós temos estudado sobre o reino dos céus. Então, depois de ensinar no capítulo 5 sobre a obediência a partir do coração, Jesus começa a ensinar a partir do capítulo 6 sobre a prática da justiça. Ele fala sobre práticas de boas obras nesse capítulo, mas sem perder de vista, claro, a questão do coração. Então, na nossa última devocional, no começo do capítulo 6, nós vimos sobre as ofertas. E agora nós veremos o que Jesus ensina sobre a oração. Jesus deixa duas orientações principais sobre como não deve ser a nossa vida de oração. Então, a primeira dessas orientações é que nós não devemos orar como os hipócritas. No versículo 5, Jesus começa dizendo, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Qual o objetivo deles? A fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Como deve ser então? Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Meus queridos, o cidadão do reino, ele não deve orar como os hipócritas. E o que os hipócritas fazem? Eles gostam de orar para serem vistos pelas pessoas. Enquanto parece que eles estão orando para Deus, na verdade eles querem ser vistos pelos outros. Eles estão orando para as pessoas, eles desejam ser vistos e eles querem ser conhecidos pelas pessoas, e não por Deus. E a recompensa dessas pessoas, de acordo com o texto, não é a resposta das suas orações, não é algum tipo de bênção de Deus, mas é o reconhecimento diante dos outros. Apenas. Ponto final. De Deus elas não vão receber nada de acordo com o que Jesus está nos ensinando aqui. A recompensa delas virá somente dos homens e não de Deus.
Em segundo lugar, Jesus ensina que nós não devemos orar como os pagãos. Nós vemos isso nos versículos 7 e 8. Ele fala no versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, o cidadão do reino, ele não deve orar como os pagãos. Nós precisamos nos lembrar que os pagãos daquela época de Jesus, eles eram muito religiosos. Só que a religiosidade deles era uma religiosidade de outros deuses e outras práticas bem diferentes daquilo que nós temos no cristianismo. Então, Jesus condena a forma pela qual essas pessoas praticavam as suas orações. Elas costumavam repetir constantemente as mesmas falas nas suas orações, de uma forma vazia, de uma forma automática, como se fosse uma reza ou como se fosse um mantra. E por trás dessa atitude havia um pensamento, havia um entendimento de que eles seriam ouvidos se eles repetissem a mesma coisa várias e várias e várias vezes. E havia muitos judeus na época de Jesus que aparentemente faziam a mesma coisa. Jesus então corrige esse pensamento, dizendo que Deus ele já sabe o que eles iriam pedir antes mesmo de eles começarem a orar. Então, meus queridos, por isso, não é a repetição que faz com que Deus ouça as nossas orações. Não é esse o fundamento de nós termos as nossas orações ouvidas. O próprio Jesus ensinou a respeito da perseverança na prática da oração. Nós vimos isso lá em Lucas capítulo 18. Nós vemos que a Bíblia mostra que o próprio Jesus repetiu a mesma oração 3 vezes. Nós vimos isso lá em Mateus capítulo 26. O que a Bíblia nos ensina é que existe uma grande diferença entre repetição, que é o que Jesus estava condenando, e a perseverança na oração. A perseverança é algo bom, é algo recomendado por Deus nas Escrituras. Mas o que Jesus está condenando aqui é a repetição vazia, é aquela repetição automática, como se fosse uma fórmula mágica para ser ouvido por Deus. E não um ato de perseverança em colocar diante de Deus um determinado pedido, confiante de que Deus ouve e responde às nossas orações. São duas práticas muito diferentes. Uma é recomendada e outra é condenada. Assim, nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa vida de oração não se transforme em rezas automáticas, aquelas repetições, muitas vezes confiando que essas repetições são o fundamento para nós sermos ouvidos. Jesus está nos ensinando aqui que a oração de um cidadão do reino, ela não deve ter um alvo errado e nem a confiança errada. Qual é o alvo errado? Pessoas ao invés de Deus. E qual é a confiança errada? É confiar na repetição ao invés de confiar em Jesus. Então, meus queridos, diante disso, eu quero deixar aqui algumas perguntas para nossa reflexão, com base em tudo aquilo que nós ouvimos até agora. A primeira delas é: alguma vez nós temos que orar em público, num culto, classe de EBD ou reuniões de grupo? Às vezes isso acontece. Mas quando nós temos que orar em público, você tem medo de fazer isso? E se você tem medo de orar em público, o que é que isso mostra sobre quem é o foco da sua oração? A segunda pergunta é: onde é que está a sua confiança de que as suas orações vão ser ouvidas? Ela está na
repetição das mesmas palavras, ou talvez está na sua capacidade de ser bom, de merecer ser ouvido por Deus, ou a sua confiança está em Jesus. Meus queridos, que Deus ele nos ajude para que a nossa vida de oração seja uma bênção para nós e para outras pessoas. Que Deus o abençoe e até a próxima.